No choque de ideias, vamos analisar se há já ou não turismo a mais em Portugal. Um dos exemplos que serve para lançar esta discussão deste tema, vem de Sintra, na região de Lisboa. Muitos moradores e comerciantes de Sintra dizem-se fartos do caos provocado pelo turismo. Uma associação fez um manifesto e distribuiu faixas na zona histórica, com frases contra o turismo excessivo. Um dos principais problemas apontados é o trânsito intenso a qualquer hora do dia e também a falta de lugares de estacionamento. A autarquia já impôs condicionamentos ao trânsito no centro histórico e construiu um parque de estacionamento periférico com 550 lugares. Assume os desafios da pressão do turismo e garante estar aberta a sugestões. Já em Espanha tem havido mesmo manifestações contra o turismo massificado em várias regiões do país, como nos conta a correspondente da RTP, Ana Romeu. Maiorca não é um parque temático. Turistas vão para casa. Pedidos de socorro, pequenas localidades estão a ser invadidas. Já não há espaço, já não há casas para viver. Turistas em Barcelona alvejados com pistolas de água. Tem sido assim nas últimas semanas. Várias cidades espanholas dizem basta e pedem medidas contra o turismo massificado. Em Maiorca, milhares de pessoas protestam nas ruas pela perda da qualidade de vida e pelos preços astronómicos que os impede de viver nas suas próprias cidades. I ara és el moment que deim basta, que volem mesures concretes per limitar i decréixer el nombre de turistes que venen y mejorar el bienestar de la población local. Desde que venimos aquí a vivir, el ritmo que ha crecido el turismo, de una forma totalmente descontrolada, insostenible. Pedem a limitação dos voos e dos cruzeiros nas Baleares, proteção dos espaços naturais e mercado de habitação regulado para não residentes. La gent no pot viure ja a la ciutat, ha de sortir, no hi ha pisos, perquè s'estan dedicant a tenir lloguer turístic tant legal com il·legal. Na Costa Branca, em Alicante, o mesmo grito de alerta. El alquiler ha subido, no hay viviendas que podamos acceder quienes estamos sirviendo las cervezas al turista, así que queremos que se ponga un límite a este turismo masivo. Este mal-estar contra o turismo massificado começou primeiro em Barcelona, onde já foram tomadas algumas medidas, como terminar com o alojamento local até 2028. Té un efecte sobre el preu de la vivenda que ara mateix és un problema alarmant i angustiant pel conjunt de la població. Em 2023, a província de Barcelona, com 5 milhões e meio de habitantes, recebeu 26 milhões de turistas. Os residentes garantem que é insustentável. Os comerciantes beneficiam com um impacto económico de mais de 12 mil milhões de euros. Ahora en verano, todo el mundo sabe que en Barcelona la clientela local, entre el calor y que se va fuera, desaparece. El turista es básicamente el 50% de nuestra clientela. Em Málaga, o mesmo ambiente hostil contra os turistas e as mesmas razões de queixa. É massificado e está a empurrar os malaguenhos para fora da cidade por causa da falta de casas e pelo aumento astronómico do custo de vida. Será um verão quente em Espanha. Esperam-se muitas mais manifestações como esta, num país que é um dos principais destinos turísticos do mundo. No ano passado, recebeu 86 milhões de visitantes estrangeiros. Ana Romeu, RTP, Madrid. Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos, uma vez mais. Pedro, este tipo de protestos pode ser um alerta para o poder político? Eu acho que é um alerta para uma situação que é importante vencer. Nós temos aqui uma oportunidade. Portugal é um destino que é bastante procurado. A Europa, em geral, tem sofrido, entre aspas, desta circunstância. A morfologia ou a tipologia do turismo tem-se desviado um bocadinho daquele turismo tradicional só de praia ou só de montanha e tem-se focado em experiência. E aí a Europa tem realmente uma vantagem comparativa porque somos, de facto, um continente com uma oferta do ponto de vista cultural, do ponto de vista gastronómico, bastante apreciada por aquilo que são os principais origens dos turistas e que nos visitam, não é? O poder político tem que olhar porque o turismo, naturalmente, não é inócuo. E como em quase todas as situações, há sempre ganhadores e perdedores. O turismo tem sido um dos pilares da economia nacional. Creio que iremos discutir em que nível é que isso até é positivo ou não.
Mas antes de ir a essa discussão, o facto é que tem sido, e boa parte do crescimento económico português tem-se alicerçado nesse pilar. E esta procura pelo turismo em Portugal tem, obviamente, gerado algumas externalidades negativas. Algumas não são pecuniárias, ou seja, não têm a ver diretamente com o mecanismo de preços, creio que também poderemos falar sobre a questão da habitação, sobre outras questões, mas têm a ver com fenómenos como a congestão, o aumento do tráfego, quer dizer, a dificuldade de ter os sítios melhor mantidos, etc. E aí há claramente um efeito restritivo para as pessoas que vivem na orla dessas zonas mais turísticas, que têm uma maior densidade turística e que recebem essas externalidades negativas, sem ter grande benefício, porque elas não fazem parte da atividade económica do turismo per se. Por isso, aquilo que me parece, na minha opinião, a melhor maneira de lidar com isto, primeiro, reconhecer que isto é uma oportunidade, não é uma ameaça. Nós temos é que desenvolver um conjunto de estratégias para nos assegurar que, de facto, as pessoas que estão a ser prejudicadas negativamente não são tanto ou serão compensadas. E isso poderá ser, por exemplo, através dos preços. Podemos aumentar taxas, por exemplo, se nós não conseguirmos um conjunto de outras estratégias que são importantes e que têm que ser desenvolvidas. Alguma delas o próprio Ricardo aflorou esta semana num excelente artigo que escreveu no Público, como, por exemplo, a diversificação do turismo. Nós temos um turismo muito focado, Lisboa, Porto, Sintra, ainda agora se viu na peça. Quer dizer, Portugal é mais do que Lisboa e Porto. Perdoar-me-ás fazer publicidade à terra da minha família. Ali a zona, por exemplo, ali entre Viseu e Santa Combadão, tem uma ecopista que é a maior do país, com uma paisagem lindíssima, e é uma zona que, de facto, não tem um problema de sobreexploração turística. E é uma zona extraordinária, na minha opinião, com imenso potencial. Temos mais zonas dessas no país. É preciso também construir uma mensagem de que Portugal é mais do que Lisboa, Porto e Sintra. E eu acho que aí essas estratégias de diversificação ajudam. Mas, claro, quer dizer, continuamos a perceber que Sintra é património mundial da Unesco, que Lisboa é a cidade que é, que o Porto tem a beleza que tem, e aí, quando nós não conseguimos, de facto, evitar essa congestão a esse nível, o que temos que fazer é subir no preço. O mercado de turismo, por si só, também já evoluiu. O turismo, a indústria do turismo em Portugal hoje não é aquilo que era há 20 anos atrás. Subiu na escala de valor. Aliás, esse é um dos problemas políticos, é que o português começa a não ter dinheiro para ir passar férias em Portugal, não é? Pronto. Já fez este caminho. Em alguns sítios, não é? Em alguns sítios. Aquilo que nós precisamos também é de começar a desenvolver um sistema que permita, por exemplo, talvez através do aumento das taxas turísticas, dessas contribuições, conseguir arrecadar, moderar, resfriar um bocadinho essa procura, sem perder receita, como através destas subidas destas taxas, gerando receita também depois compensar as outras pessoas, através de melhores serviços públicos, através de melhores infraestruturas, através de outro tipo de apoio nas infraestruturas públicas, para que elas também sintam que o turismo vale a pena, não é? Uhum. Ricardo Pajamé, desde logo há uma questão também aqui, quando é que se decide ou quando é que se define que há turismo a mais? Não há nenhuma forma matemática, não há fórmula matemática para definir. Não é só uma questão de percepção, não é só uma questão de percepção. E há coisas que são verdadeiramente incalculáveis, em que tem muito a ver com o que está a acontecer à economia como um todo. Há uma coisa que nós devemos, quando discutirmos o turismo, há uma coisa que nós devemos ter claro, que é não devemos falar do turismo com nenhuma espécie de fundamentalismo. E nenhuma espécie de fundamentalismo é ou achar que tudo que é turismo é mau ou achar que tudo que é turismo é bom. Qualquer uma destas posturas é errada. O turismo é, na economia portuguesa, e será uma atividade económica muito relevante. E até para partes importantes do território, onde é muito difícil diversificar a atividade económica para outros domínios, o turismo continua a ser uma das principais promessas. E, portanto, o turismo tem potencialidades e, para além, nós estamos aqui a falar num programa de economia, mas o turismo tem um conjunto de outras características do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, que são características positivas. Mas temos de ter cuidado com o fundamentalismo contrário. E o fundamentalismo contrário é aquele que acredita que todo o turismo é bom. E isso não é verdade, não apenas por tudo aquilo que o Pedro já aqui referiu, o turismo, e que não é o Pedro ou eu que refere neste momento, são as organizações internacionais que referem. A OCDE publicou há muito pouco tempo, há 2 semanas, creio eu, um relatório sobre a situação do turismo a nível mundial, onde chama a atenção para este problema, que é, nós não sabemos quando é que o turismo já começa a ser excessivo,
mas torna-se claro que o turismo está a causar grandes desequilíbrios do ponto de vista económico, social e ambiental em muitos locais do mundo. Quando nós vemos, nós não podemos acusar o turismo de tudo o que é aumento dos preços da habitação, mas há uma parte do aumento dos preços da habitação que tem a ver com o turismo. Nós não podemos acusar o turismo de tudo o que tem a ver com o lixo que há nas ruas das cidades que são mais frequentadas por turistas. Mas há claramente um desfazamento entre aquilo que é a capacidade instalada para a recolha de lixo e aquilo que é os volumes de atividade humana que existem em determinadas cidades. Nós não podemos acusar o turismo de impedir as pessoas de irem para o trabalho nos transportes públicos porque os transportes estão sobrelotados. Ou de viajar em Portugal, hoje fazer a linha do Norte é um problema, não é? E, portanto, dos problemas que isso causa à mobilidade, com implicações até nos negócios. O turismo não é culpado disto tudo, mas o afluxo de turistas faz com que determinadas linhas intraurbanas, interurbanas, se comecem a tornar muito difíceis de utilizar. E, portanto, há aqui problemas que o turismo claramente começa a causar. E das duas, uma. Ou se mobilizam recursos substanciais para compensar os problemas que o excesso de turismo, excesso ou não de turismo, quer dizer, que o grande volume de turismo está a causar, ou então é preciso conter os fluxos ou tentar redirecionar os fluxos do turismo. O que nós não podemos ter, e é aquilo que temos tido em Portugal nos últimos anos, e não é culpa deste governo, do governo anterior, é a responsabilidade da generalidade dos governos, sendo que este fenómeno se acentuou mais na última década. Há uma atitude, parece haver uma atitude dos políticos, de quem governa, que é tudo que vier a mais de turismo é bom, porque traz receitas fiscais, porque traz emprego, porque traz atividade económica, mas nós temos de ter consciência que isto que o turismo traz é acompanhado também de custos muito acrescidos que não estão a ser assumidos. Isto para além, eu não vou agora desenvolver, mas queria apenas sinalizar que há outro tipo de custos mais estruturais sobre a atividade económica. Nós temos de pensar que o turismo a prazo pode estar a condicionar outro tipo de atividades económicas. Portanto, em resumo, a mensagem fundamental é: nós não podemos hostilizar todo o turismo e dizer não queremos turismo, mas também não podemos dizer que todo o turismo é bom e, acima de tudo, temos de perceber que a partir do momento que temos o volume de visitas turísticas que temos em Portugal, começamos a precisar de tomar medidas. Estamos a fazer o diagnóstico, já lá vamos às soluções, aprofundá-las um bocadinho. Queria ouvi-los ainda sobre esta questão. O Pedro já aflorou isto. O turismo tem sido um dos motores, se não mesmo o motor da economia. Ainda hoje tivemos dados do segundo trimestre que mostram que a economia portuguesa cresceu 1,5% em termos homólogos, apenas 0,1% do primeiro para o segundo trimestre. Se pusermos travão ao turismo, não corremos o risco destes números serem ainda piores? Claramente que sim, até porque aquilo que vemos é que o turismo neste momento está em contraciclo com o próprio abrandamento da economia, porque o turismo tem crescido de forma bastante acentuada. Eu queria também sublinhar aqui 1 ou 2 pontos. Fala-se muito deste excesso de turismo, mas é preciso ter calma, não é? O turismo representa, em termos de emprego, 11,3% em Portugal. Mas, mais do que em Portugal, representa no Chipre 17,5%, Grécia 25,7%, Malta 15,08%, Espanha 12%, Croácia 11,9%, só depois é que vem Portugal. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que é o Mediterrâneo, calma, não é? Essa é a primeira mensagem. Nós vamos ter, estima-se para 2024, se não estou em erro, aliás, eu li esses números no teu artigo, perto do dobro, 20 milhões de turistas para este ano, ou seja, o dobro da população. Quer dizer, no Havaí estamos a falar de 6 vezes mais, tem 1,4 milhões de pessoas, quer dizer, e visitam 9,2 milhões de turistas. Ou seja, obviamente temos de estar alertas, como o Ricardo disse muito bem, mais vale começar a agir já, porque temos alguns pontos focais onde já começam a haver queixas muito intensas, diversificar a oferta, criar essa capacidade de receber e, em última análise, nos sítios onde não podemos, quer dizer, a receita é preço vezes quantidade. Se nós não temos capacidade para aumentar a quantidade e a quantidade gera externalidade... Aqui na questão do desempenho da economia, este eventual sinalizar do travão no turismo pode ser perigoso em termos do que pode ser o desempenho económico do país? Depende de como é que for feito o travão. Porque se o travão for através da subida do preço, a receita não tem que descer. Porque a receita é preço vezes quantidade. Por isso, se a quantidade traz problemas em termos de externalidades, congestionamentos, lixo, todas essas externalidades negativas que nós estamos a falar, aquilo que nós temos que fazer é subir na escala de valor. Algo que Portugal tem vindo a fazer, mas preparem-se.
Porque, obviamente, que se nós vamos aumentar o preço, começa depois a vir o movimento a dizer que Portugal não é para portugueses. Há uma maneira para isso. E eu acho que é fácil de fazer, que é começar, em sede de IRS, começar a dar desconto por ir para fora cá dentro. Não é? Essa é uma forma, não é? Por exemplo, em conseguirmos discriminar os preços que são cobrados cá dentro para quem vem de fora e para quem cá está. Isso é uma maneira prática e muitos países também já o fazem. Mas parece-me que, claramente, é preciso ter muito cuidado na maneira como mexemos no turismo, porque, como disseste bem, é um pilar importante daquilo que é hoje. É preciso cuidado para mexer no turismo, tendo em atenção também aquele que é o desempenho ainda, enfim, com algumas dúvidas da economia portuguesa? Rui, eu nunca defenderia que agora vamos cortar o turismo para metade. E, portanto, não é disso que estamos a falar. Eu não estou seguramente do lado de quem definir agora temos de pôr um travão a fundo nos fluxos de turismo em Portugal. Mas nós temos de tomar algumas medidas, não apenas por causa destes problemas incómodos que causam ao conjunto da população, mas aos problemas que colocam ao futuro da nossa economia. O Pedro estava a dar aqui exemplos de economias de países que têm um peso maior do que Portugal no emprego. Eu, francamente, não quero que a economia portuguesa seja como aqueles países. Eu espero que a economia portuguesa não se torne como aqueles países. Porque é muito raro, mesmo muito raro, não quer dizer que não aconteça, há sempre exemplos para tudo, é muito raro um país tornar-se num país sistematicamente afluente, um país de bem-estar, através de uma estratégia de especialização no turismo. Países que se especializam muito no turismo têm vários problemas. Um primeiro problema que nós devemos ter em consideração é que o emprego no turismo, mais uma vez não sou eu que digo, é uma organização internacional que se chama Organização Internacional do Trabalho, que chama a atenção para isto. O emprego no turismo é um emprego tipicamente de baixa qualidade, que às vezes tem a ver simplesmente com a falta de regulação e falta de fiscalização, mas tem a ver com a própria natureza da atividade turística, que tende a ser sazonal, que tende a ser temporária, que tende a ter horários desmedidos e que tende a ter, pela sua falta de qualidade de emprego, tende a atrair trabalhadores que estão muito desprotegidos. E, portanto, do ponto de vista dos trabalhadores, o turismo não é habitualmente um bom negócio. Mas, do ponto de vista do valor acrescentado, mesmo para quem é investidor, nós imaginamos que Portugal fica rico com o fluxo de turismo. Uma parte muito importante daquilo que é a atividade turística conta para o PIB no imediato, mas nós vamos pagar a prazo com a saída de rendimentos de capital. Porque aquilo que tem acontecido em Portugal é que grande parte das cadeias de hotéis, grande parte do investimento que tem existido em alojamento local, grande parte do que acontece, inclusive, ao nível da restauração e de outro tipo de investimentos, é investimento direto estrangeiro. Ficamos muito contentes quando ele vem, que dá para enriquecer as pessoas que vendem o património aos estrangeiros, mas mais cedo ou mais tarde, os estrangeiros não vêm cá investir para o dinheiro ficar cá. Eles vão devolver esse dinheiro sob a forma de dividendos, sob a forma de rendas. E, portanto, isso vai ter um impacto nas contas externas. E não é surpresa que haja muitos países que são muito especializados em turismo que depois têm problemas de contas externas. E isto é um dos motivos para isso. Mas há um problema ainda mais grave. Fenómenos como estes que nós temos vindo a viver, de grandes afluxos de turismo, têm um impacto inflacionista. Quando há muita procura de turismo, não é só o alojamento que aumenta o preço, é o alojamento, são os estabelecimentos comerciais, as rendas dos estabelecimentos comerciais, são os próprios edifícios de escritórios que competem com outras alocações para o turismo, são os bens e serviços em geral, o que significa que está a haver um aumento de preços na economia como um todo. E esse aumento de preços, tipicamente o que faz é penalizar outros setores que estão muito expostos à concorrência internacional. O turismo vive num período de boom, de grande crescimento, não o sente, mas os outros setores sentem porque perdem competitividade. E alguns muito crentes fundamentalistas de mercado pensam, bom, se é aí que estão as nossas vantagens comparativas, não há problema nenhum. O problema é que o turismo não é um setor que seja muito propenso a acumulação de competências, a inovação tecnológica e, portanto, nós estamos
a eliminar gradualmente da nossa economia aqueles setores que teriam maior potencial para um crescimento a longo prazo. A acumulação de competências e inovação é de onde vem a produtividade a longo prazo. O turismo é sabido que não é um setor que seja muito propenso a estes aumentos de produtividade a prazo. E, portanto, esta galinha dos ovos de ouro do curto prazo, que nos deixa contentes e crescemos muito e criamos muito emprego, não só a prazo não deixa muito valor acrescentado, como pode ser uma fonte de baixo crescimento da produtividade. E, portanto, eu, francamente, não fico muito entusiasmado por dizer que há países que têm mais emprego no turismo do que nós, porque problema deles. Eu acho que Portugal não deve aspirar a ser um país desses. Há um amigo meu que tem uma expressão engraçada que é: e solução para isto? Bem, em primeiro lugar, para responder ao Ricardo, eu não pus isto como objetivos. Eu pus isto como um sinal amarelo, não um sinal vermelho, não é? Essa é a primeira. A segunda, eu concordo, aliás, eu não preciso concordar isso, qualquer pessoa pode ir ver aos dados. De facto, o setor do turismo não tem, historicamente, um forte crescimento de produtividade. Agora, eu vejo esta sobredependência de Portugal no turismo não como uma causa de subdesenvolvimento, mas como um sintoma. Vejo isto como um sintoma. Sim, mas que se pode tornar causa. O nosso problema é que não conseguimos pôr o resto da economia a funcionar. Como é que se resolve isto, Pedro Brinco? Ou seja, falou aí de algumas medidas. Por exemplo, Lisboa vai passar a taxa turística, salvo erro, de 2 para 4 euros. Sim. Agravamento de taxas turísticas. Mas, quer dizer, não se pode fazer muros à volta do país ou em determinadas zonas para impedir que os turistas lá entrem. Não, mas eu já adiantei, como é que se resolve isto? Eu já adiantei. Primeiro, o que é o isto, não é? Creio que isto estás a falar sobre lotação de turismo em determinados alguns pontos, porque na verdade em todo o país a situação não é igual. Há muito território em Portugal que adoraria ter turismo. Exato, na região de Lisboa, só para dar um exemplo, o centro de Lisboa estará cheio de turistas, mas concelhos como Vila Franca de Xira, como Loures, como a Zambuja, não estão cheios de turistas. E, portanto, se calhar até gostariam de ter lá mais. Exato. E, portanto, como é que se resolve este desequilíbrio ou como é que se limita isto? Não é? Primeiro, não há uma bala de prata. Há um conjunto de políticas que às vezes até podem parecer nem estar ligadas. Mas, por exemplo, em Lisboa, creio que uma das coisas que pode ajudar é a desconcentração. Não sei porquê, nós temos esta ideia de que tudo tem que estar enfiado no Terreiro do Paço. E tudo tem que estar enfiado na zona histórica de Lisboa, em termos de serviços públicos, em termos de serviços públicos, atenção, não é serviços ao público. Estamos a falar de função pública. O Instituto da Vinha e do Vinho está ao pé do Marquês de Pombal. Não é Está a dizer o quê? Deixamos o centro da cidade para os turistas? Já fizemos isso em parte com o Terreiro do Paço, com a pensão de Lisboa, não é? Pronto, isso é uma questão. Eu acho que, do ponto de vista até da capacidade das pessoas trabalharem lá, creio que os edifícios não têm as melhores qualidades para eles trabalharem, para ser aproveitados de outra forma. Mas há mais coisas. Como eu comecei a dizer há bocado, se estamos a falar de sítios em que a quantidade é um problema, temos que subir no preço. Parte disso são as taxas turísticas que estamos a falar, parte disso também pode ser alguma reformulação estratégica do segmento de valor acrescentado para o qual dirigimos o turismo. Obviamente que depois disto traz o problema de deixarmos os portugueses de fora, mas por outro lado podemos arranjar... Também não se faz por decreto, terão que ser as empresas por si só a agravarem os preços, não é? Bem, no caso das taxas, faz-se por das taxas, literalmente. Sim, mas no caso dos preços praticados num restaurante ou num hotel... Depois, nós investimos muito em promoção do país, mas a promoção do país não se pode ficar só, como disse há bocado, por Lisboa, Porto e Sintra. A promoção do país tem que passar também pela diversificação e o país é muito bonito e nós temos imensas zonas fantásticas do país que podemos aproveitar toda esta atenção de que Lisboa, Porto e Sintra estão a beneficiar para tentar mostrar que há mais Portugal do que estas zonas. Ou seja, a diversificação, a desconcentração, nos sítios em que, pronto, estas situações são mais graves, podemos perfeitamente aumentar a questão das taxas, por exemplo. As estratégias de desenvolvimento do turismo, pode haver aqui uma espécie de uma promoção daquilo que é um desenvolvimento de um turismo para um segmento mais elevado, com as contingências que eu falei há bocado, de excluir os portugueses, que podem ser feitas através, por exemplo, de deduções no IRS, são coisas que já foram feitas noutros países. Quer dizer, mas não há uma bala de prata. Obviamente temos de desenvolver melhor os sistemas de transportes públicos para que a vinda de turistas não seja um problema tão forte do ponto de vista da congestão daquilo que são transportes públicos, serviços públicos, etc. Ou seja, há todo um ecossistema de medidas, de políticas que mexe com a questão da habitação, que também ainda não falámos quase nada, mas também é importante, que mexem com a questão da deslocalização, que mexem com a questão dos transportes, que mexem com a questão, quer dizer, de quase tudo. Ou seja, nós não podemos olhar para o turismo isolado do resto de tudo aquilo que é a economia. Há um conjunto de medidas que podem ser feitas, muitas delas que em conjunto podem aliviar isto. Sempre com uma coisa em mente. Isto é uma oportunidade. As pessoas querem vir para Portugal, as pessoas querem deixar com o dinheiro.
Quer dizer, antes de começarmos a pensar em mandá-las embora, vamos começar a pensar em como é que nós conseguimos conciliar e usar este interesse para o interesse das pessoas e do país. Ricardo, soluções? Sim, grande parte das coisas que se pode dizer sobre isto, o Pedro já as disse. Eu não sei até que ponto é que, se nós desenvolvêssemos um bocadinho as questões da habitação, estaríamos completamente de acordo sobre o tema. Eu volto a dizer, eu não acho que o problema da habitação em Portugal seja causado pelo turismo, mas também não acho que o turismo seja irrelevante para o problema da habitação que nós temos nas grandes cidades. Em Lisboa, perdoa-me só dizer isto, em Lisboa até temos um estudo, a Susana Peralta e o João Pereira dos Santos, que quantificou. E aquilo que eles descobriram foi que na zona histórica de Lisboa, por cada 100 euros de aumento, neste caso o alojamento local, é responsável por 9 euros. Portanto, nem aqui nós conseguimos discordar hoje. Nós temos freguesias de Lisboa que têm 40% da habitação dedicada a alojamento local. Temos uma pressão enorme em vários pontos de Lisboa e do Porto, em que a construção de hotéis significa a redução de fogos para a habitação, e até a ideia de que o turismo trouxe uma grande renovação do parque habitacional deve ser muito posta em causa, porque nós vamos ver os números de alojamentos vagos, e hoje eles não são substancialmente inferiores ao que eram há 10 anos, até são superiores ao que eram há 20. E, portanto, a ideia de que todo o problema da habitação se resolve pelo lado da oferta, sem perceber que a pressão da procura não vai desaparecer e ela vai ser sempre muito superior ao poder de compra dos portugueses, eu acho que é limitada. E, portanto, eu não vejo solução que não passe por alguma contenção, como muitas cidades europeias têm vindo a fazer, alguma contenção da utilização da habitação, dos espaços de habitação pelo turismo. Eu acho que isso é algo que é inevitável. Menos hotéis, menos alojamento local, é esse tipo de soluções. Sim. Que... Acho que, na verdade, existe alguma estratégia em Portugal. Nós temos um documento que se chama Estratégia de Turismo 2027, que, apesar de continuar a ambicionar, a continuar a aumentar o número de turistas em Portugal, e eu acho que isso devia ser tido com maior cuidado, há, apesar de tudo, uma preocupação em fazer algumas destas coisas que o Pedro aqui referiu. Eu acho que é fundamental, até para a sustentabilidade do turismo enquanto parte da nossa estratégia de desenvolvimento, é fundamental que o aumento do turismo não seja percepcionado pelas pessoas como uma fonte de perda de condições de vida, de condições de deslocação para o trabalho, de condições de limpeza das ruas, de condições de acesso à habitação, e, portanto, nós temos de ter uma política ligada ao turismo que tem a ver com a compensação dos problemas do turismo. Há uma outra coisa que eu acho mesmo fundamental. Da mesma forma que nós assistimos ao escândalo que é a exploração de trabalhadores nas estufas do Sudoeste Alentejano, de pessoas a trabalhar em condições completamente inumanas. Se um dia destes for feito um trabalho sistemático para se perceber em que condições é que se trabalha em muitas áreas do setor do turismo, se percebia que há no setor do turismo práticas que são inaceitáveis e que só são possíveis porque são utilizados trabalhadores em situações de uma enorme fragilidade. E parte desta ideia de que todo o turismo é bom também favorece estas situações de falta de qualidade de emprego. E, portanto, também me parece que é fundamental, dentro da política de turismo, nós termos uma preocupação com aquilo que são as condições de trabalho neste setor e com a proteção social deste setor. Porque se temos pessoas que trabalham durante 3 ou 4 meses e durante o resto do ano não trabalham, são pessoas que vão ter poucos descontos para a Segurança Social, são pessoas que vão ter menos proteção contra problemas de saúde, problemas de doença, problemas de desemprego, muitas vezes não têm acesso sequer a esse tipo de subsídios e, portanto, nós temos de perceber as disfuncionalidades e garantir que a indústria do turismo se responsabiliza também por este tipo de efeitos que não é apenas simples qualidade de vida, é mesmo a dignidade das pessoas. Só para terminar, eu não estou mesmo a ver solução... Um minuto, Ricardo, pode continuar. Eu não estou a ver mesmo solução que não passe por um aumento das taxas turísticas nos principais centros urbanos. Só agora queria só ouvir uma opinião do Pedro, aqui muito rapidamente. Também defende a limitação de alojamento local, de hotéis nos centros da cidade, nos sítios onde são onde há maior pressão turística? Eu sou sempre muito suspeito dessas limitações ad hoc. Prefiro que hajam condicionamentos ao nível dos preços e, depois, se for preciso, subsidiar
através de descontos no IRS, o que quer que seja, as comunidades locais. Porque essas limitações acabam sempre por ser muito pouco precisas e acabam sempre por ter problemas associados que às vezes criam um problema maior que aquele que havia originalmente. Mas obviamente que nenhuma dessas medidas pode estar fora da mesa. Se chegarmos a um ponto em que é a única solução, agora eu gostava de escutar as outras primeiro. Ricardo, 20 segundos, quer... Não tenho nada para acrescentar, quero só dizer que, sendo este o último programa antes da pausa de agosto, acho que é um serviço público que nós prestamos ao país, contribuir para termos esta discussão, porque eu acho que nos últimos anos esta discussão não tem sido tida e eu acho que é importante que nós, enquanto comunidade, a tenhamos. Ricardo Paes Mede, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play. Pode também ouvir este Choque de Ideias em podcast nas plataformas digitais. Como o Ricardo Paes Mede já aqui disse, o Tudo é Economia faz agora uma pausa durante o mês de agosto. Voltamos em setembro. Fique com a RTP e tenha umas boas férias, se for esse o caso.